Esse módulo compreende um pouco da gestão financeira, o seu histórico, conceitos introdutórios, para a gente começar a compreender um pouco da necessidade da análise das demonstrações financeiras. Gestão financeira nada mais é que um conjunto, né, de ações tomadas no negócio, na empresa, que vão desde o planejamento até mesmo o controle e a análise de todas as atividades financeiras que englobam os processos de uma empresa. Ela tem como objetivo consolidar o negócio e oferecer múltiplas possibilidades de ampliações e bons rendimentos. Interessante comentar, já que ele está falando de gestão financeira, e gestão financeira ela não é só para finanças pessoais, mas sim finanças corporativas também, finanças empresariais. Ou seja, o objetivo maior de se estudar a gestão financeira dentro do âmbito corporativo, é realmente entender, né, os processos da empresa, as tomadas de decisões que envolvem os recursos, né, fundos, dinheiro, investimento nas empresas. Uma pesquisa inédita do Sebrae revelou que nunca se abriu tanta empresa no Brasil. A taxa de empreendedorismo, hoje, é a maior dos últimos 14 anos. É a forma que muita gente tem encontrado para driblar o desemprego e sair da crise. Olha, mas não é assim tão simples ter sucesso. Tempos de crise, gente ansiosa, querendo trabalhar. Mas essa multidão não está exatamente procurando emprego. Eles acordaram cedo ontem para correr atrás de ideias e ganhar dinheiro. A fila é da Feira de Empreendedores em São Paulo. Trabalho por conta própria agora, cuidar dos meus negocinhos aí. O Bival segue o fluxo do mercado. Uma pesquisa revelou que o brasileiro está cada vez mais disposto a abrir o próprio negócio. Nos últimos anos, a taxa de empreendedorismo do Brasil dobrou. O Brasil é um país que tem alma empreendedora através do seu povo. E os mais simples e mais humildes sonham com a liberdade de ser dono do próprio nariz. Hoje, 4 em cada 10 adultos brasileiros têm uma empresa ou estão envolvidos na criação de uma. Paula montou, no ano passado, uma microempresa para oferecer serviços de secretariado e dá expediente na própria casa em São Paulo. Paula, boa tarde. Mas a criação da empresa não foi motivada só pelo sonho. A Paula precisava pagar as contas. Tinha sido demitida. Foi o empurrãozinho que faltava, porque eu sempre pensei em abrir uma empresa para mim e fazer o que eu gosto de fazer, que é ser secretária. Uma situação que a pesquisa detectou. Em 2014, a maioria dos que abriram empresas percebeu oportunidades no mercado. Em 2015, o cenário mudou e muita gente virou empreendedor por necessidade. Enquanto você está com um país crescendo, todo mundo vai identificando as oportunidades. Quando ele passa a decrescer, né, você começa então a crescer o empreendedorismo por necessidade, que é o desemprego. Mas para abrir uma empresa é preciso estudar muito e se preparar. Aos 23 anos, Luiz Felipe ajudou a transformar o carrinho de tapioca da mãe numa lanchonete com 4 funcionários e muito movimento. O segredo do sucesso deles não se deve apenas à receita da massa, da goma, nem do recheio, mas também à forma como eles aqui administram essa tapiocaria. Luiz fez vários cursos que agregaram planejamento e marketing à tapioca. Agora eles fabricam a própria goma vendida em saquinhos. E a panfletagem faz a diferença. É uma soma de você ter produto de qualidade, comprometimento com o seu cliente e comprometimento com a sua gestão. Somou isso tudo, sucesso na certa. Assim o Luiz fugiu do fantasma que ronda o novo empreendedor, o medo de quebrar. Risco que muita gente tem driblado indo atrás de franquias, e principalmente micro franquias, que exigem menos de R$80 mil de investimento inicial. Para mim, a importância de pegar logo uma franquia era o quê? Você tá consolidado e saber, pelo menos, ter um norte, né? Porque a franquia em si, você aprende em cima do que outra pessoa já vivenciou. A Larissa inaugurou ontem, num shopping do Rio de Janeiro, uma franquia de alimentos saudáveis.
Ela e o namorado perderam o emprego e decidiram virar o jogo. Se der certo, a gente pretende abrir outra, com certeza. Assim, se Deus quiser, é o que vai acontecer. Agora, se não der, mercado de trabalho de novo. Mas, de acordo com uma outra pesquisa da Associação Brasileira de Franchising, as chances de dar errado são pequenas. A taxa de fracasso das empresas franqueadas é 6 vezes menor do que o das outras empresas. Seguir a experiência de quem já tem o negócio ajuda, mas é preciso também pesquisar. Olha bem o que aquela marca diz de quanto fatura, qual é o tempo de taxa de retorno. E o principal que eu sempre falo, liga para os franqueados que já existem, aleatoriamente, e vai comprovar esses dados. Por outro lado, quem prefere a liberdade de começar sem amarras também pode vencer. Talvez se eu estivesse no mercado tradicional, eu não tivesse chegado onde eu cheguei. E acredito que a gente tem muito mais para conquistar. Mas sim, eu já me considero bem satisfeito com o que eu tenho hoje, sem dúvida. E assim como o Luiz, muitos não querem ficar parados. Importante frisar o estudo da gestão financeira e também compreender a análise de demonstrativos contábeis e financeiros no sentido de observar o número de empresas que cresceram, o crescimento também de novos franqueados, né, de empresas franquia. Por quê? Porque é mais fácil você entender o negócio com alguém que já está no mercado, com alguém que já teve a experiência de gerenciar, de administrar. Então, por isso que o crescimento de franquia cresceu tanto no Brasil. Isto posto também, é imprescindível a capacidade de analisar dados, informações e fazer inferências acerca dos comportamentos futuros. Inferência nada mais é, gente, que uma dedução feita com base em informações ou um raciocínio que usa dados disponíveis para se chegar a uma conclusão. Inferir nada mais é que deduzir um resultado, por lógica, com base na interpretação de outras informações. Isto posto, também podemos dizer que, em lógica, inferência ou ilação, nada mais é que a operação intelectual, mediante a qual se afirma a verdade de uma proposição em decorrência de sua ligação com outras proposições já reconhecidas como verdadeiras. Consiste, portanto, em derivar conclusões a partir de premissas conhecidas ou decididamente verdadeiras. Baseado no que foi dito, a questão da importância de conhecer a gestão financeira, e também ter um discernimento para fazer as análises dos demonstrativos contábeis é vital para a empresa, né? Questão de sobrevivência, essa qualidade nas decisões tomadas por seus administradores. Daí a importância de se combater o desconhecimento, o amadorismo na gestão, contratando sempre profissionais atualizados, especializados, para melhorar a qualidade das decisões financeiras. É notório como os próprios empresários, os próprios gestores, administradores entendem, né, o quão importante é o processo de tomar a decisão. Assumir riscos, né, cada vez maior num ambiente complexo, num ambiente empresarial bem concorrido, bem acirrado. Por isso da importância de estudar a gestão financeira e compreender as análises demonstrativas contábeis. Nós temos agora um pouco da história, né, a evolução da administração financeira desde os primórdios, com parte de estudos das ciências econômicas, da economia surgindo aí. E um momento aí histórico, né, a crise, a depressão de 1929, onde o foco era nos fornecedores de capital, ou seja, os banqueiros, acionistas, poupadores, e a bolsa de valores aí crescendo, onde as pessoas às vezes deixavam de comprar algo, deixavam de comprar um bem, produzir alguma coisa para pegar o que tinha de economia, de reserva e aplicar na bolsa de valores, em ação. Os famosos poupadores, banqueiros, né, e detentores de ações das empresas, né, os acionistas. E agora presenciamos um momento da pós-crise, né, da depressão de 1929, onde a bolsa de valores, as bolsas ruíram no mundo inteiro, principalmente em Nova York, a bolsa de Nasdaq, enfim. Nós presenciamos aí também um crescimento, já um investimento aí, voltado para a estrutura empresarial, né, estrutura organizacional, onde o foco era liquidez e solvência, né, capaz de transformar bens em serviços em dinheiro, novamente, papel moeda, e também na capacidade de pagar, de cumprir, de honrar os pagamentos. E aí vem Taylor, né, a teoria taylorista, Fayolista, Fayol,
e Ford como empresário, assimilando, né, as teorias tanto de Taylor como de Fayol na administração científica, a teoria clássica, uma abordagem da administração, abordagem clássica, e Ford aí inova, né, com a linha de montagem diferenciada, né, com esteira móvel, enfim, com processos diferenciados de produção que até hoje se copia esse modelo, né. Em consequência, a década de 30, depois da depressão de 29, enfim, presenciamos aí a mudança do foco, né, nas décadas de 40 e 50, o foco maior era nos aplicadores externos de recursos, bem como o investimento agregado, como preocupação central das corporações, né? As empresas se expandindo, se aliando, se juntando, se agregando, investindo mais, né? Então o foco era realmente nos aplicadores externos de recursos. Após a década de 40, 50, vem já um período aí, né? 4 décadas de 50 a 90, surgiu os conceitos, né, de custo de capital, WACC, custo médio ponderado de capital, retorno de investimento, a lógica econômica também no processo de tomada das decisões financeiras. Por que eu devo investir? Qual é o meu retorno disso, né? O retorno desse capital investido? Com quanto tempo, né? Será que eu vou conseguir obter lucratividade, não só a rentabilidade, mas a lucratividade nesse projeto de investimento? Enfim, então já começa a surgir aí mais indagações sobre qualquer investimento, sobre qualquer negócio. A lógica econômica também pautava, né, nas decisões. Agora, a partir dos anos 90, né, percebe-se aí uma inclusão, né, na questão do estudo das questões pertinentes aos ativos passivos ao longo de um período, ao longo de um horizonte, né, os balanços patrimoniais como demonstrativos aí temporais, né, anuais, mas que se projetavam ao longo de um horizonte. Então, não deve haver maior preocupação com o desempenho isolado de um ativo, mas o reflexo que as decisões promovem sobre toda a empresa. É evidente que uma empresa ela não pode ser avaliada como indicador de performance somente pelo ativo, né? Esse ativo, às vezes, tem um valor alto, porque a empresa tem patrimônio, tem prédio, tem maquinário, mas muitas vezes a carteira de clientes dela, o que gera a geração de lucro dela pode ser ínfima, pode ser significante ou inexpressivo em relação ao ativo. Mas, a partir dos anos 90, o acompanhamento horizontal, ou seja, ao longo de um tempo, desses ativos e passivos, né, o que ela tem de bens, direitos e as obrigações, ficou clara aí a necessidade, já uma preocupação do administrador na questão da análise desse demonstrativo contábil. Hoje em dia, entende-se que as atividades de porte financeiro têm como base o estudo e análise dos dados retirados do balanço patrimonial, mas principalmente do fluxo de caixa da empresa, já que daí é que se percebe a quantia real de seu disponível circulante para financiamentos e novas atividades. Importante também frisar que o balanço patrimonial é importante sim para a construção dessa análise, dessa percepção de performance, mas também o fluxo de caixa ele te dá uma previsão do que vai acontecer. O balanço ele mostra o que aconteceu durante o ano, né, o ano passado, né, porque ele tem a vigência de um ano. Então, de 1º de janeiro a 31 de dezembro do exercício anterior, o balanço te dá essas informações, ativo, passivo, crescimento desse ativo, enfim. O endividamento da empresa, se a empresa investiu mais em bens, em estoque, enfim, vendas, etc. Agora, o fluxo de caixa realmente, para nós financistas, ele vem como uma previsão do que vai acontecer, né? Então, ele se antecede. Por isso que é bom ter a visão tanto financeira quanto contábil, tanto o instrumento do fluxo de caixa como o balanço patrimonial. Outra observação que a gente precisa fazer é que devido ao crescimento, né, da taxa de juros, ou seja, um alto peso da carga tributária e o reduzido volume de crédito a longo prazo, ou seja, uma pequena e média empresa tem dificuldade de acesso a investimentos, a empréstimos de longo prazo por conta do risco também, pelo porte da empresa, né, pelas garantias. E essas variações inflacionárias, um aumento da inflação,
também como intervenção estatal na economia, alteram todas as regras do mercado, né? Então, por isso, exige mais ainda dessa capacidade analítica e crítica dos administradores financeiros. Dentro do âmbito empresarial, o que é que a administração financeira, essencialmente, ela consegue gerar ações específicas, né? Então, assim, qual é o objeto operacional da administração financeira? Quais as funções? Eu diria que são 4 as básicas, né? Planejamento financeiro, controle financeiro, administração dos ativos e administração dos passivos. Vamos elencar cada uma delas agora. Planejamento financeiro é evidenciar a necessidade de crescimento da empresa, identificar problemas e desafios futuros, selecionar ativos rentáveis e condizentes com a empresa, estabelecer uma rentabilidade mínima, né? Até porque uma empresa ela visa lucro e visa sustentabilidade. Então, a primeira premissa é o planejamento financeiro. A segunda função, né, o objeto de estudo da administração financeira, operacionalmente falando, é o controle, né? Controle financeiro, acompanhar e avaliar o desempenho financeiro da empresa, sempre monitorar, né, diligenciar isso aí, analisar desvios dos indicadores financeiros, alterações, comparando com o previsto com o realizado. E, obviamente, definir e implementar medidas corretivas básicas, né? Ou seja, esse controle ele vai existir sempre para as empresas, né? Mesmo com planejamento pré-determinado, 2 anos, 3 anos, 4, 5 anos ou mais, 10 anos, você projetando isso aí no planejamento, você tem que ter um controle. Porque, vez ou outra, tem alteração, tem inserções aí de inflação, tem uma estatal, uma concorrência, enfim, né? Produtos, às vezes, uma questão da sazonalidade, uma questão de alguma lei que modifique ambiental, e aí você tem que criar um novo produto, você tem que mudar, alterar as características daquele produto, enfim, acompanhar sempre o mercado, concorrência, e por isso requer esse controle financeiro. Terceira função aí, objeto de estudo, né, da administração financeira, é estabelecer a melhor estrutura em termos de risco e retorno dos ativos, ou seja, acompanhar as defasagens, os handicaps aí entre entradas e saídas, né, fluxo de caixa, gestão do capital de giro, a necessidade desse capital de giro, envolvendo mais recurso ou menos recurso, até porque é vital essa administração de ativos na empresa. E por último aí temos na quarta função, né, da administração financeira, a administração dos passivos ou de passivos. Gerenciar o capital de terceiros, financiamentos da empresa, garantir a estrutura de capital mais eficaz em termos de liquidez, né, o risco financeiro e a redução de custos. Com outras palavras, né, resumindo isso aí, independente da natureza ou da atividade operacional praticada pela empresa, a organização é tomadora de 2 grandes decisões. A primeira delas é investimento, ou seja, aplicação de recursos. Está ganhando dinheiro, onde é que vai aplicar aquele dinheiro, como investir, em que investir, o momento certo de investir. E a outra, na hora de investir, mesmo que seja capital próprio, uma parte, capital de terceiro, outra parte, mesmo assim a decisão de financiar, né? Onde é que eu vou captar esse recurso, né? Vou me preocupar com a captação, de que forma, quanto eu vou pagar pelo custo desse dinheiro. Tudo isso tem que ser pensado em qualquer projeto, em qualquer investimento, seja de pequeno, médio ou grande porte. Vale ressaltar que, apesar da administração financeira ser uma ciência voltada para objetivos, metas, esses objetivos devem ser mensurados sempre num período, né, numa dimensão temporal. Ou seja, devemos saber o quanto a empresa pretende obter de lucro, o volume desse lucro, e em quanto tempo ela pretende alcançar, pretende realizar esse objetivo. É de responsabilidade de quem preparar relatórios financeiros periodicamente na empresa, seja mensal, seja trimestral, seja semanal, seja diário. Claro, obviamente que é de responsabilidade do gestor. Se a empresa tiver um gestor financeiro, ele é o responsável. Se não, se tiver só um administrador, um gerente administrativo, um gestor administrativo, ele também ficará de fazer o orçamento mensal da organização com base nos requisitos do negócio. Como o administrador financeiro é a pessoa que fornece informações importantes sobre as finanças da empresa,
e ou desenvolve uma carteira de investimentos, ele também controla, gerencia o controle do caixa, né, da empresa, o fluxo de caixa, entradas e saídas, garantindo que o dinheiro seja aplicado adequadamente às metas dos negócios. Com outras palavras, o administrador financeiro ele tem que estar de olho no fluxo de caixa, porque no mês que a receita é maior que a despesa, tem sobra de caixa. E no período, no mês em que a despesa é maior que a receita, aí temos o inverso, né? Temos um estouro de caixa ou situação deficitária. E nas duas situações, tanto de superávit como déficit, o administrador tem que ter expertise, tem que ter habilidade para saber otimizar, tomar uma decisão em cima do resultado, através do fluxo de caixa, seja superavitário, seja deficitário. Quando há superávit, a receita é maior que a despesa, ele pode reinvestir na empresa, no negócio, em maquinário, marketing, curso, treinamento para a equipe dele, a equipe de vendas, a equipe de atendimento, enfim. Mas também pode, né, quando está sobrando, fazer uma compra de itens, de produtos, de estoque ou matéria-prima, daquilo que não apresente perecividade, né? E aí ele pode conseguir um desconto maior e aumentar a margem de lucro dele. Numa situação inversa, a gente tem um estouro de caixa, ou situação deficitária, ou seja, a despesa foi superior à receita, aí nem sempre o ideal é você ligar logo, o gerente ligar logo para o gerente do banco para conseguir um empréstimo, né? Se ele conseguir conseguir descontos, elaborar uma taxa de desconto que contribua para os clientes dele pagarem antes do vencimento, dando uma condição, essa taxa de desconto sendo maior do que o dinheiro está rendendo para o cliente dele no banco, na poupança, na outra carteira de investimento, então vai compensar o cliente dele antecipar aquele título, desde que a empresa dê um desconto para ele, e esse dinheiro vai entrar sem ele ter que fazer empréstimo, assumir empréstimo, onde a taxa de juros vai ser muito maior. Importante frisar essa interdependência econômica e financeira na tomada de decisão, né? Tem um aspecto econômico, mas tem um aspecto financeiro. O aspecto econômico, a visão econômica de qualquer gestão, ela se dá através da relação entre o retorno do investimento e o custo de captação desse recurso, né, desse dinheiro. E aí as tomadas de decisões são embasadas tanto pelo aspecto econômico quanto financeiro. Já o aspecto financeiro do gestor, há uma sincronia entre a capacidade de geração de caixa, lucro, e o fluxo de desembolso, o fluxo de pagamentos. Baseado nisso, o gestor financeiro, o administrador financeiro, ele tem que tomar decisão tanto observando o aspecto financeiro, como também o aspecto econômico. Faz-se necessário também comentar que a administração financeira está ligada diretamente com a ciência econômica e a ciência contábil, né? A economia e a contabilidade. E sempre acompanhando aí, só para vocês entenderem um pouco, através dos demonstrativos contábeis, a contabilidade informa o crescimento dos ativos, dos passivos, assim sucessivamente, mas também em comparação com a economia, né? Uma variação periódica, cíclica do PIB, né? Produto Interno Bruto, ou a taxa de crescimento das riquezas de um país, chamado PIB. É um indicador econômico que serve também de base, observação, ao administrador financeiro.